Olá, inscritos do canal Geraldo Carolino CCB e a paz de Deus com todos. Para os testemunhados, para a querida Irmandade e para todos os inscritos. Que eu possa conceder a você luz e sabedoria. Irmãos, eu quero fazer um vídeo hoje continuando. Ontem, já era bem tarde da noite que eu fui gravar, então não deu muito certo, por tom à parte. Eu quero ver se eu consigo hoje falar sobre aquilo que eu estou querendo falar a respeito das eleições. O voto, como eu citei ali em 1 de Atos dos Apóstolos, versículo 23 a 26, o voto dos discípulos. Mas existem muitos outros tipos de votos. O próprio Deus, ele determinou em alguma ocasião um pacto, como nós sabemos que quando ele enviou Moisés ali para o Egito, ele fez um pacto com Moisés e ele cumpriu integralmente. Só que na última praga, que é a 10ª praga que saiu no Egito, ele fez um tratado com Moisés assim, de Moisés passar o sangue de um cordeiro na casa de cada israelita, porque naquela noite ia passar o anjo da morte. O anjo da morte ia destruir todos os primogênitos. E só que na casa que tivesse passado o sangue do cordeiro, no umbral da porta, o destruidor não entraria, como não entrou. Mas lá no Egito ele matou até o primogênito de Ramsés. E em todas as casas teve um morto, mas no meio dos hebreus, do povo escolhido de Deus, não teve. Só que eles, irmãos, eles cumpriram esse voto. Todo ano os judeus celebravam a saída do Egito, que é chamada Páscoa. A palavra Páscoa quer dizer chamada por passagem por cima. Porque quando o anjo da morte veio destruir os primogênitos, quando ele chegava na casa dos hebreus que viu sangue na porta, ele passava por cima. Depois manteve o pacto também, que Deus fez com Jacó, ali em 28 de Gênesis. Jacó viu aquela escada que estava no topo e que tocava, a parte de baixo já tocava na terra, a outra ia lá no céu. E o Todo-Poderoso falou para Jacó assim: eu sou o Deus de Abraão, seu pai, e de Isaac, seu pai. Eu te darei essa terra quando é que você acha deitado. Quando Jacó levantou daquele sonho de revelação que teve, ele fez um voto diante de Deus. Se Deus fosse com ele e guardasse ele na viagem e prosperasse ele e desse pão para ele comer e guiasse ele, aquele lugar seria a casa de Deus, porque ele falou que é muito horrível esse lugar. Isso aqui não é outro lugar sem ser a casa de Deus, essa é a porta do céu. Por isso que pôs o nome de Betel, de Bete. Bete quer dizer porta e El quer dizer céu. E ali ele fez esse voto e pegou o azeite que ele levado e ungiu aquela pedra que pôs como travesseiro. Então, irmão, depois a gente vê também votos, como o voto de Saul, como o voto de Ana, que é da parte mais conhecida do Velho Testamento, que Ana fez um voto para o Senhor: se tu me der um filho varão, eu darei para o Senhor todos os dias da sua vida, e na sua cabeça não passará navalha, e nem ele comerá coisa imunda, e nem beberá do fruto da vinha. Depois a mãe de Sansão também fez um voto, e a gente vê muitos votos. Fala ali vocês vão pode consultar na internet, consulta sobre os filhos de Recabe, que o pai deles fez um voto, que eles não morariam em casa feito de material e nem tomaria vinho em taças. E por aí afora vai, irmão, muitos votos. Depois, o próprio Senhor Jesus, ele fez um voto assim: sede fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Entendeu? Maria também fez um voto, como está escrito lá na sessão que Gabriel falou para ela. E ela falou para o anjo assim: já que eu sou uma serva do Senhor, cumpre então em mim a sua palavra. E ela cumpriu. E Deus também cumpriu a parte dela. Ela era
Uma coisa que era impossível, e é impossível até hoje, uma mulher gerar filho sozinha, e ela gerou nosso Senhor Jesus Cristo para ser o verdadeiro homem e o verdadeiro Deus. Então a gente vê muitas passagens da Bíblia que falam sobre votos, né? Como os irmãos, vou citar um voto também, né? O voto de Jefitá. O irmão pode consultar na internet, ver lá o voto de Jefitá. Jefitá fez um voto que se Deus desse a vitória para ele na guerra, quando ele voltasse para a casa dele, a primeira coisa que ele visse, ele ia sacrificar em holocausto ao Senhor. E ele só tinha uma filha única. E quando ele chegou na casa dele, a primeira coisa que ele viu foi a filha dele. E ele ofereceu ela em sacrifício. Porque, irmão, diz ali no livro do Provérbio, que é melhor não votar do que votar. Porque quem vota e não paga é tolo, e Deus não gosta de tolo. Então, irmão, nós fizemos votos de fidelidade a Deus. Não sabe, todos aqueles que quebraram o voto, como Esaú, quebrou o voto da primogenitura, como outros que quebraram o voto também, né? Como aquele homem lá que roubou as coisas que o povo tinha votado com Josué, que tudo aquilo que fosse lá de Jericó seria anátema. E aquele homem pegou uma cunha de ouro e uma capa babilônica, e ele quebrou o voto e Deus cobrou dele caro. Outro que pagou caro também, onde ter quebrado o voto, foi Judas Iscariote. Ele fez um voto de ser apóstolo e depois ele mesmo vendeu e traiu o Senhor. Então, irmãos, e outro também que fez o voto, prometeu e não cumpriu, e depois pagou com a própria vida, está escrito em 5 de Atos dos Apóstolos, foi Ananias e Safira. Então, irmão, tem muitos votos. Agora vamos falar aqui no voto brasileiro. Todo homem judeu, ele fazia um voto assim, que o primeiro filho dele que ele nascesse era consagrado a Deus, e era circuncidado no 8º dia, como foi circuncidado o Senhor Jesus, Abraão, circuncidou Javé, né, circuncidou Isaac, e todos os outros. Agora nós, irmão, quando nós vamos passar para a maioridade, nós somos convocados para servir o quartel, e nós fazemos um voto, nós jura a bandeira, nós jura a fidelidade à bandeira, se possível. Se até os nossos pais levantar contra nós juramos com a nossa vida defender as cores da bandeira brasileira. Mas aí a gente vê hoje em dia o pessoal querendo implantar o vermelho na nossa cor verde e amarela. Nós vamos ver. Outro que falou, Tiradentes, que é muito conhecido aqui em Minas, ele falou o seguinte: eu jurei morrer pela liberdade e cumprir a minha palavra. E ele foi enforcado, mas não negou que ele era brasileiro e que era fiel ao Brasil. O Dom Pedro também, irmão, fez um voto. Ele falou assim: se for para o bem da nação e felicidade de todos, diz o povo que eu fico. E ali deu o grito da independência, né? E lutou pela independência do Brasil. Agora, irmão, todos esses homens, uns deram até a sua vida. Agora nós vamos virar as costas para a nossa pátria, para a nossa bandeira. Vamos para o lado da esquerda, para o lado do vermelho. O que a esquerda fez até hoje pelo Brasil? Fez corrupção. Como a gente vê naquela delação do Marcelo Odebrecht, só ele doou para o candidato 13, mais ou menos a média de 40 milhões. Tá? Como vocês podem procurar na internet o depoimento dele lá, que ele fez lá, através do Antônio Palocci, essa montante de dinheiro, enquanto os brasileiros estavam ganhando salário mínimo, passando fome. Agora ele quer voltar, diz que vai ser, meu irmão, toma muito cuidado. Então, falando de votos, ainda tem o Senhor Jesus, ele fez um voto de ele morrer para nos salvar da ira do inimigo. E está escrito ali: qualquer que for amigo de Deus, ele torna inimigo do mundo. E qualquer que for amigo do mundo, torna inimigo de Deus. Os irmãos sabem por que o Jair Bolsonaro é tão perseguido assim? Sabe por quê? Porque a única frase que ele fala: conhecereis a verdade
e a verdade vos libertará. O Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Por causa disso aí, irmão, ele é perseguido por aquele consórcio de emissora, é perseguido pelo pessoal da esquerda, é perseguido por muitos que não sabem e estão negando a sua pátria, estão negando principalmente a nossa pátria celestial. Agora, se um soldado, irmão, do exército jura fidelidade com a sua própria vida, ser fiel ao Brasil, à nossa bandeira, agora por que nós, que fizemos mais do que isso, nós imergimos na água do Santo Batismo, fizemos um voto de fidelidade ao Senhor Jesus, agora nós vamos vender o nosso voto, vamos votar no dragão vermelho da empresa de Apocalipse, né? E que é muito simbólico esse número aí, né? E nós vamos vender, talvez até com o preço da nossa salvação, porque o Senhor Jesus diz assim, olha, está escrito na palavra dele assim, seja fiel até a morte, e dar-te a coroa da vida. Mas durante o período da nossa vida, nós somos fiel a Deus, nós não vamos herdar a vida eterna. Você vai perder. Se você acostar mesmo da Santa Ceia, depois que você fizer isso aí, você se torna culpado da morte, do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Não discernindo o corpo do Senhor Jesus. Então, irmãos, o que eu penso é o seguinte, independente da igreja, nós devemos ser coerentes com a nossa pátria e defender a nossa cor. Quando eu era criança, eu lembro que eu estava na escola, era hasteado naquele tempo a bandeira nacional, a gente com maior reverência punha a mão direita em cima do coração, na hora do hasteamento da bandeira, e cantava aquele hino nacional da bandeira que diz, já há poder da pátria filhos, né? Ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Mas na verdade tem muitos que estão virando as costas para o Brasil, não estão sendo cidadão como foi Dom Pedro, nem cidadão como foi Tiradentes, e está sendo contra os princípios nacionais e querendo vender o nosso Brasil para a esquerda vermelha. Então, irmão, não faça isso, seja coerente com a sua fé cristã e seja coerente com a sua pátria, que é verde e amarela e não vermelha. Igual aparece nos comícios lá do PT e do pessoal lá da esquerda do 13 lá, né? Vamos ser fiel. O nosso voto que nós fizemos diante de Deus, de castidade cristã, né? Vamos ver tudo, irmão, que a gente faz. O próprio Senhor Jesus, quando ele ali no Getsema, quando chegaram para prender ele, Pedro quis, inclusive cortou a orelha de Malco, aquele soldado romano. O que o Senhor Jesus falou para Pedro? Pedro, mete a tua espada na bainha, para não derramar sangue, porque sangue, irmão, sangue, você já viu algum sangue verde e amarelo? Sangue é vermelho, e a esquerda, esse é que é a cor de vermelho, porque eles são sanguinários. São sanguinários. Todo lugar nessas nações, os irmãos podem pesquisar, que o vermelho está no poder, eles fuzilam as pessoas que são contrárias a eles, mata principalmente os religiosos e os cristãos. Então vamos ser coerentes. O que adianta nós jurar fidelidade ao nosso Deus, ao Senhor Jesus, e nós juramos fidelidade às nossas esposas, à doutrina das nossas igrejas, e depois por cada um voto nós trair o nosso Deus, o Senhor Jesus, e a nossa pátria e a nossa fé. Então vamos abrir o olho. Aqueles que nos seus municípios, na sua cidade, não tiver candidato, vota na legenda 20, né? 222, 222. E aí, confirma o seu voto e com consciência. Isso aqui eu estou só sugerindo, não estou mandando não. É você que vai buscar a palavra, vai examinar as escrituras, né? E diz assim a palavra, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O Senhor Jesus, quando ele ia ser preso ali no Jardim das Oliveiras, ele perguntou para o soldado que ia prender, a quem vós buscais? Né? Nós buscamos Jesus Cristo Nazareno. Então, se é a mim que buscai, levai-me e deixai que esses vá embora. E eles deixou que os discípulos, o povo foi, e ele se entregou a sua vida para salvar a nossa alma.
Meus irmãos, o Senhor Jesus sempre, quando alguém persegue os cristãos, né, persegue a igreja, como Saulo está escrito em 9 de Atos dos Apóstolos, que ele caiu e ele perguntou: quem é, Senhor? O Senhor Jesus não falou: você está perseguindo os discípulos, os apóstolos? Não. Ele falou: eu sou Jesus Cristo, a quem tu persegue, e duro será para ti recalcitrar contra os aguilhões. Duro será para nós, irmão, se nós revoltar contra a doutrina de Cristo e ir para o lado à esquerda e deixando o Senhor Jesus, que está sentado à direita de Deus, lá no céu, de onde Ele mesmo intercede por nós. Então vamos tomar cuidado, vamos votar com coerência, examine as Escrituras, examine a sua consciência e toma a decisão certa, certo? Mas não vai para o lado da esquerda. Escolhe o candidato que você quiser, mas menos nessa legenda 13, tá bom? Deus abençoa. Amanhã e no domingo, pelo pedido de vários lugares. Só que eu notei aqui, tem 5 cidades que me pediram uma colinha para mandar, eu vou mandar a colinha, porém eu não vou pôr deputado estadual nem federal. Aí você conhece lá na sua região o seu deputado estadual e federal. Vou mandar só do presidente, governador dos estados que eu tiver ciência do governador e do senador. Só desses 3. O resto vocês escolhem aí, né? De acordo com a sua região. O deputado estadual vai te representar na Assembleia Legislativa do seu estado e o deputado federal vai representar o povo no Congresso Nacional. Assim eu peço perdão, se não é uma ordem, isso é uma sugestão. Eu peço aos mandados que compartilhem nos comentários e falem o que vocês achou desse vídeo. Que Deus tem dado a graça de preparar. E no sábado, respondendo aquelas pessoas que mandaram para mim, vou tentar elaborar uma colinha e mandar individualmente, e mandar também tanto no grupo Geraldo Carolino CCB, como no grupo de Família Carolino, no grupo também da Alfavita. E peço para você se inscrever no meu canal Geraldo Carolino CCB e se inscrever também lá no canal do irmão Paulo lá do Paraná, CCB Sem Reforma. É muito bom. A paz de Deus com todos, Deus abençoe a todos. Fica com Deus.